né? Disputa em São Paulo volta a opor Alckmin e Lula. Vice-presidente indica apoio a Tabata Amaral. PT já anunciou aliança com Guilherme Boulos. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou no último sábado, dia 28, que a pré-candidata à prefeitura paulistana, Tabata Amaral, é a novidade, a verdadeira mudança. Em evento na Assembleia Legislativa Paulista, a LESP, ele afirmou que seu partido pode mudar a vida da população de São Paulo nas eleições de 2024. A sinalização de apoio à candidatura da deputada federal é uma divergência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve participar da campanha de Guilherme Boulos na capital paulista com apoio formal do PT. Alckmin demonstrou apoio à correligionária em um discurso bastante elogioso. Ao lado do vice-presidente estavam outro integrante do governo Lula e colega de PSB, o ministro das microempresas e empreendedorismo, Márcio França. Ele, inclusive, né? Que situação Márcio França está numa pasta dessa, né? Ela é novidade, ela é mudança, discursou Alckmin. Quem quer mudar? Mudar com a participação, a sensibilidade e a garra das mulheres. É sempre o Alckmin é sempre esse discurso, né? De olho nas eleições de 2024, Alckmin elogia Tabata. O vice-presidente da República acrescentou: nós do PSB vamos representar a mudança. A mudança para mudar, vai vendo, né? A vida da população de São Paulo. Nesse sentido, ele anunciou como deverá ser o tom da campanha do PSB nas eleições de 2024. Vamos criticar sim, não criticar pessoas. Respeitamos as pessoas, mas criticar o que precisa ser melhorado. Né? Também, mesmo papo, né? Atualmente, Tabata Amaral ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas pretende concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. A cerimônia na LESP marcou, além disso, a formatura da Escola do Voto, um projeto do PSB para a formação de novos candidatos a vereador do partido. Os participantes do programa tiveram um encontro com comunicação política, sobre comunicação política, mobilização e planejamento de campanha. Nas redes sociais, Alckmin reforçou o apoio à correligionária, elogiando a iniciativa da brilhante deputada e companheira de partido, Tabata Amaral. O presidente do municipal do PT em São Paulo, Lércio Ribeiro, confirmou em reunião neste mês que Lula vai participar da campanha em São Paulo. O partido firmou apoio a Boulos na capital paulista em agosto desse ano. Outros 3 partidos de esquerda, PSB, PV e Rede, também confirmaram aliança com o deputado federal. Carlos, meu amigo, vamos lá, né? Primeiro, né, o papo do Alckmin, né? É o papo, né? É o picolé de chuchu, como a gente já conhece, né? Não, porque a garra das mulheres, né? Nós vamos representar a mudança que vai mudar, né? Nós vamos, como é que é? O que mais? Nós não vamos criticar pessoas, mas vamos ter a coragem de criticar o que precisa ser mudado. Sabe, uns papos assim, né? Bem PS. Você tira o cara do tucanato, mas não tira o tucanato do cara, né? Essa é a impressão que me dá, né? Você tira o cara do tucano, o cara continua o bom e velho tucano que sempre foi. Mas, enfim, temos aí um racha, né? Porque o Alckmin se prontificando a participar pessoalmente da campanha da Tabata Amaral e o Lula, né? Confirmado, né? Não sei se pessoalmente ou não, mas confirmado para participar também pessoalmente da campanha do Boulos, né? Você acha que isso aí vai vingar mesmo? Você acha como é que você está vendo esse primeiro racha, né? Entre Lula e Bolsonaro, Lula e Alckmin? Olha só, Ítalo, criticar, como é que chama aquilo que precisa ser mudado, é isso? A frase foi essa? Não vai criticar pessoas, vamos ter a coragem de criticar o que precisa ser mudado. Pois é, mas criticar aquilo que precisa ser mudado. Então, quer dizer, acho que você tem que criticar certas, enfim, políticas, comportamentos, etc. Mas eu não entendi o seguinte: criticar aquilo que precisa ser mudado, parece que a crítica faz referência à mudança, não é isso? Eu não sei, eu acho que eu estou meio resfriado, pode ter dado algum problema aqui na minha condição de interpretação mental de frase, porque o conjunto de absurdo, né, que a gente ouviu ali, né? Então, eu não sei, criticar aquilo que precisa ser mudado. Então, tá, depois eu vou entender melhor isso aí.
Mas olha só, a questão, eu vejo que já há uma diferença muito clara, né, entre o Lula e Alckmin, né, em algumas posições de governo. Embora ele não tenha falado muita coisa, o Alckmin é um sujeito que está, de vez em quando até ele é substituído pela, entre aspas, primeira-dama, né? Eu diria aspas na dama, não no primeiro, né? Mas no caso, então ele não tem muita posição forte. A única coisa que sobra para ele exatamente é tentar gerar uma força política mais densa e, e mostrar que ele é mais forte que o Lula no eleitorado de São Paulo, no caso da cidade de São Paulo. Essa é a visão política, né, que eu tenho desse enfrentamento, porque senão ele vai se anular de uma maneira direta. Né? Então, os candidatos eu não preciso nem citar, né, são do pior nível possível. Né? Uma é financiada pelo Lema, né, aquele modelo de escola onde tudo cabe, né? E o Boulos é a destruição total de valores, princípios, fundamentos que elegeram até a própria capital de São Paulo. Né? Então, o Brasil ele vive numa uma realidade muito triste, né? Essas nulidades em termos de nomes políticos, isso é muito grave, porque o país realmente não tem como encontrar uma possibilidade de mudança ou de alteração do quadro que vive, quer seja econômico, social, com esses nomes, com essa gente, né? Com Lula, com Alckmin, com Tabata Amaral, com Boulos, né? E enfim, as cidades mais relevantes do mundo enfrentam grandes problemas, né? Do ponto de vista de sua gestão, é você entregar para uma. Ela é tipo professorinha de escola, na imagem, né? Pelo contrário, eu tenho uma admiração profunda pelos modelos, né, de professorinhas que nos ajudaram a ter uma educação e um trabalho sério no campo da formação. Mas é apenas uma imagem, ela não representa absolutamente isso. E o Boulos ele representa exatamente a destruição de tudo, valores, comportamento, etc. Vai ser uma cidade do crack ao céu aberto, né? Que já tem a Cracolândia, mas vai ser a expansão da desgraça, né? Da droga e dos níveis comportamentais, eu diria, mais baixos possíveis. Né? Então, sinceramente, eu não tenho muito que comentar que não seja nessa linha, porque atacam o setor mais produtivo do país, o agro. Você imagina, né, se não fosse o agro brasileiro, esse governo já tinha encontrado, né, as portas da destruição. E aí você tem esse tipo de político no movimento, numa cidade onde, por exemplo, o setor financeiro é bastante pujante, embora precise de uma restauração de direção, mas eu não sei o que está acontecendo com o povo brasileiro, não sei o que está acontecendo com a estrutura política do país, porque uma degenerescência só, né, Ítalo? É difícil até comentar. Né? Tá num nível assim, ou seja, por uma situação em que você tem os dois candidatos da situação são Tabata Amaral e Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos dispensa apresentação, né? Um cara que fez carreira política queimando o pneu e invadindo a propriedade. Entendeu? Essa é a realidade, é do movimento dele, do MTST, e pode me processar se quiser. Entendeu? O Boulos é isso aí. Entendeu? O cara que fez a carreira política dele, né? É baseada, né, em fazer essas arruaças, né? E Tabata Amaral, que é uma pessoa, né, que eu não conheço ninguém que seja tão uma falsidade existencial quanto a Tabata Amaral. Que é uma pessoa que entrou, né, o discurso dela é: eu sou a preparada, eu sou, né, a política preparada, a política aqui com fundamentos, né? Aí ela vai lá e faz um discurso assim, não, porque produtos similares consumidos por homens e mulheres, o das mulheres é taxado 3 vezes mais. Aí o produto similar dela era a bomba de puxar leite,
e a bomba de encher pneu de carro. Esse é o produto similar para ela. Ela raciocinou pela palavra. Entendeu? Ela raciocinou pela palavra. Então, assim, esse é o preparo, entendeu? Esse é o tipo de pessoa que o Renova BR forma. Ah, porque ela fez, né? Ela fez, não sei o que lá em Harvard, sei lá onde foi, Princeton, sei lá onde é que ela foi, entendeu? Gente, tem uma coisa, pessoal, tem uma coisa. Intercâmbio, já dizia o professor Olavo, né? Intercâmbio, de modo geral, é mudar o burro de lugar. Entendeu? É mudar o burro de lugar. Se você mudou o burro de lugar, não fica menos burro. Entendeu? Assim, vou mandar o burro aqui para Harvard. Ele vai cumprir os créditos normais que se cumpre em Harvard. Entendeu? Em Harvard. Desculpa, mas não existe mais essa. Será que já existiu, né? Essa barreira contra contra o profundamente incapaz. Entendeu? Essa peneira, né, que selecionaria, né, esse processo seletivo que selecionaria os mais capacitados já não existe mais. Hoje em dia, o cara entrar numa universidade não é demonstração de capacidade. É demonstração de capacidade de uma coisa só: cumprir requisitos burocráticos. De fato, para cumprir, né, para entrar numa universidade, você precisa ser capaz de cumprir requisitos burocráticos. E no máximo fazer uma decoreba aí, uma prova, etc. Entendeu? Então você cumpre requisitos burocráticos. Você, muitas vezes, tem um que indica lá dentro, né? E você consegue aí minimamente decorar alguma coisa ali, meu filho, pronto, você entrou. Essa é a realidade. A dificuldade está aí, entendeu? Então existe uma seleção, existe sim um processo seletivo, mas que não tem nada a ver com o projeto, não tem nada a ver com a atividade acadêmica em si. Entendeu? Tá aí, Tabata Amaral, que me deixa mentir, e tantos aí. Pode falar, cara. Não, eu queria perguntar o seguinte: foi bolsa ou pagou, né? Porque também tem isso. Né? E outra coisa, Stanford, Princeton, Yale, a própria Harvard, né? Não são mais universidades da época gloriosa das universidades americanas. Né? E você citou uma coisa interessante, né, com relação à questão do acesso, né? Tanto é que não mostra grande qualidade ou restrição de acesso, no sentido de algum tipo de avaliação mais criteriosa, tanto é que essa gente está lá dentro, né? Consegue entrar. Né? Então, não é muito, não é muito, vamos dizer assim, difícil. Né? Você vê, por exemplo, as universidades federais brasileiras, em que tese, na nossa época, era um período assim mais difícil, nossa época é minha, né? Talvez do seu pai, não estou falando de você, mas era mais o acesso mais difícil, eram as pessoas mais estudadas e tal que tinham acesso. Hoje não, você olhar as universidades, você vê quem são as pessoas que estão lá dentro. Então isso não significa absolutamente nada, né? Ao contrário, né? Ao contrário, ter acesso a uma universidade federal ou estadual não significa grande conhecimento e formação. E, como você falou, esses cursos que as pessoas fazem, foi a Harvard, tá, pagou lá um determinado período, pagaram para ela e fez lá um intercâmbio, né, como o professor lá chamava mesmo, né, trocou o lugar de sentar daqui para lá e ponto. Não tem outra coisa. E, enfim, né, e outra coisa também, então, é o seguinte, é só você observar como eles falam, né? Você não precisa nem perguntar qual é a origem do diploma, né? Senão você vai até desconfiar, né, da autenticidade. Mas é só você olhar o que essa gente fala, qual é a proposta que eles têm. Né? Mudança na educação. Eu tive a oportunidade de acompanhar um grupo de trabalho da reforma tributária. De vez em quando ela estava lá. Então, eu, infelizmente, tinha que ouvir as manifestações dela, nessa linha aí, do tipo de pessoas que gastavam determinadas horas na mulher, não sei o quê, eu não posso. E queria, de repente, criar uma tributação distinta
para aquilo que, de repente, era consumo para a mulher. Quer dizer, é um negócio louco, cara. É um negócio, eu diria, doentio, né? Além de ser impossível, né, do ponto de vista de, né, de ação tributária mesmo, né, criar uma regra, né? E outra coisa, as mulheres, aí depois tem uma subclassificação das mulheres, porque tem a mulher branca que é pobre, tem a mulher preta que é pobre, tem a mulher isso que é uma mestiça, tem a mulher não sei o quê, entendeu? Então você queria uma coisa assim super distinta, né, de cada uma dessas classificações que eles inventam e simplesmente não geraria absolutamente nada, né, positivo. Então, sei lá, são mentes estranhas. E não sei como é que esse pessoal pode ser votado, né? Eu não consigo entender quem é que vota num pessoal desse. Não sei o que tem na cabeça, assim, o que essa gente pensa. Qual é o grau de utilidade? Você tem um Tabata Amaral representando o Estado de São Paulo na Câmara Federal, o Guilherme Boulos, né, que você falou aí de tradição, porra, extremamente virtuosa, né? Extremamente virtuosa, invasor de residência, queimador de pneu e outras coisas mais. Coisa estranha. Isso aí, cara. Eu tenho dois comentários a fazer com o que você falou, né? Primeiro é o seguinte. Eu vou não vou exatamente discordar de você, mas eu vou, né, dar uma perspectiva diferente. Eu acho que o problema não foi que o processo seletivo ele ficou mais fácil. É que ele passou a medir outras coisas. Antes ele media a capacidade do sujeito, né? Ele media a capacidade do sujeito. Então você tinha ali, né? Enfim, né? Se você queria fazer uma faculdade de biologia, né? Você tinha ali o seu vestibular. Já não era lá essas coisas, porque você tinha o vestibular era único, né? Mas cada universidade tinha o seu vestibular, então cada universidade poderia, pelo menos em tese, né? Colocar peso distinto àquilo que era a sua vocação, né? Então, uma faculdade aí que tinha aí um curso célebre aí de medicina, ele poderia botar um peso diferente para biologia, por exemplo, entendeu? Poderia fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, isso era a critério das universidades. Então você tinha essa possibilidade de você medir essas coisas, né? Você unificou com o Enem e o Enem parou de medir conhecimento. Entendeu? A capacidade que o sujeito tem de absorver e reproduzir aquele conhecimento, aplicar aquele conhecimento, né, para uma questão prática, para uma questão que está sendo posta ali, né? Então, olha, eu sei aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Está pedindo ali, né, para eu calcular ali o valor da hipotenusa. Né? Então, eu tenho o Teorema de Pitágoras na minha cabeça, eu vou lá, aplico aquele conhecimento que eu tenho, né? Pego as informações aí dos catetos ali e aplico o Teorema de Pitágoras. Né? Então, em tese, essa era a proposta de um vestibular até então. Né? Hoje em dia não tem mais isso, você não tem mais teorema de Pitágoras, não tem mais nada, entendeu? Hoje em dia você tem que fazer uma leitura crítica das coisas, você tem, né? É muito mais a capacidade de você entender o que é que o avaliador quer de você, e ele quer de você algo que é distinto daquilo que é o conhecimento em si, né, da sua capacidade enfim, né, ele é muito mais nesse sentido do que do que era antigamente, né? Então, assim, é muito mais você a sua capacidade de entender aquilo que o avaliador quer de você, e o que ele quer é outra coisa, né? Então você vai fazer ali, né? Bom, você quer, por exemplo, caso de da redação, né? Antigamente se media o quê? Era norma culta, se media a coesão textual, se media se o texto tinha começo, meio e fim, se media se o texto tinha, né? Estava dentro do tema proposto, se tinha uma proposta né, uma proposta de ação interessante, entendeu? Então, isso tudo aí era o proposto, né? Isso tudo era proposto. Hoje em dia, né, se você, por exemplo,
propõe algo que é, entre aspas, contra os direitos humanos. E eu juro para você, eu lembro que eu vi um professor de redação, né, falou assim, ó, por exemplo, exemplo de ir contra os direitos humanos, ser contra a reforma agrária. O cara deu esse exemplo. Se o tema da redação tiver a ver aí com terra, agropecuária, etc., e no seu texto você deixar claro que você está sendo contra a reforma agrária, puf, você zera. Mesmo se o seu texto for excelente, mesmo se a sua argumentação for boa. Entendeu? Mesmo se tiver, né, começo, meio e fim ali. Entendeu? Então é isso. Hoje em dia você precisa lacrar na prova. Basicamente é isso. Você precisa lacrar na prova. E, volto a dizer, você precisa cumprir requisitos burocráticos. Tá, eu quero entrar na cota, que tem a relação candidato-vaga é menor, pela cota. Tá, perfeitamente. Perfeitamente. Tem a cota, né? Se você não for negro, né? Você pode tentar cota social. Se você for negro, você tenta cota racial. Entendeu? Então, assim, você tem. Hoje em dia é muito mais você saber esses meandros burocráticos do que você realmente, propriamente, demonstrar que é capaz de fazer o que tem que fazer. Bom, você não quer. O que antigamente era, olha só, o que antigamente era, né? Aliás, hoje em dia, né? Hoje em dia você tem o domínio da língua portuguesa por alunos de humanas é pior do que os dos alunos da engenharia. Como é que você explica uma porcaria dessa? Como é que você explica uma loucura dessa? Isso é inadmissível, isso está fora, isso tem que ser escândalo. Isso tem que ser escândalo. Que alunos de humanas, cuja função a atividade deles basicamente, ler e escrever. Basicamente é isso que o cara faz, ele lê livro, vai lá e escreve a respeito do que ele leu. Entendeu? O cara não tem domínio da língua portuguesa. Como é que esse cara vai desenvolver raciocínio? Entendeu? Como é que esse cara vai entender o que está sendo feito? Aí pronto, aí que você acaba fazendo, você acaba vendendo status. Aí entra no próximo ponto que eu queria fazer aqui, que é o seguinte: você acaba vendendo status. Né? Hoje em dia a faculdade é fábrica de status.